Estamos na EBD dando continuidade ao estudo das epístolas ou das cartas que estão no Novo Testamento. Na lição de hoje nós vamos estudar alguns aspectos da segunda carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto. O autor da nossa lição deu como título para esta lição o Ministério da Reconciliação, tendo como texto bíblico base, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 12 a 14, que nós vamos ler para a nossa melhor compreensão da lição que vamos estudar. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que sabeis ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as entendais, como também já em parte reconheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. O autor da nossa lição toma por base esses 3 versículos para trabalhar o assunto ministério da reconciliação. É natural que uma pessoa tenha o sentimento de tristeza quando injustamente recebe uma crítica ou é alvo de alguma forma de oposição, principalmente quando suas realizações são certas segundo a vontade de Deus. Deus não apenas usou Paulo para fazer acontecer uma igreja na cidade de Corinto, mas Paulo dá continuidade a esse trabalho para fortalecer os membros daquela igreja. Já havia escrito uma primeira carta e agora ele vai escrever uma segunda carta com o mesmo propósito de fortalecer a vida espiritual dos crentes de Corinto. Mas nem sempre isso era entendido assim, e certamente isso entristeceu profundamente o apóstolo Paulo quando ele percebe que críticas, oposições surgem à maneira como Paulo procura conduzir a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, ele revela o seu sentimento de tristeza pela oposição que sofreu e as oposições de outros. Ou seja, ele não esperava que houvesse sentimento tão negativo aquilo que ele estava ensinando para fortalecer a igreja de Corinto. Não existem detalhes sobre esses momentos desagradáveis na experiência de Paulo. Não os conhecemos, mas entendemos que eles realmente existiram e por isso Paulo faz referência na carta que escreve à igreja em Corinto. O apóstolo se dedica a ensinar sobre o ministério da reconciliação, ou seja, os desajustes, os desacertos de entendimentos, infelizmente pode acontecer, mas entre o povo de Deus a reconciliação sempre vai ser possível.
Essas, cada possivelmente essa carta possivelmente foi escrita da Macedônia no ano 57, provavelmente um ano após ter escrito a primeira carta. Passou um ano, Paulo escreve a primeira carta em 56, no ano 56, depois de Cristo, e já no ano seguinte ele sente necessidade de escrever uma outra carta abordando outros assuntos, principalmente essa instabilidade do sentimento da igreja de Corinto. As cartas não resultaram de uma melhora imediata na vida dos crentes daquela igreja, mas Paulo continuava no propósito de corrigir os erros graves, usando de sua autoridade apostólica. Sempre Paulo fala nas suas cartas que a autoridade que ele exerce ou exercia estava desde o chamado de Deus lá no encontro do caminho para Damasco. Ele tinha toda a autoridade para aconselhar, repreender as igrejas às quais ele trabalhava. Havia um propósito do coração de Paulo, que ele não desejava desprezar e trazer consolo em meio ao sofrimento. E o autor da nossa lição começa a falar sobre ajuda no sofrimento, tendo por base ainda o capítulo 1 desta carta, do versículo 3 ao versículo 11. Paulo demonstra sua gratidão pelo socorro divino que ele recebeu em meio às angústias e tribulações. É sempre muito bom ter a certeza que pode contar com Deus em todas as circunstâncias. Não há uma circunstância que você não possa contar com o seu Deus. E essa era a experiência que Paulo procurava desenvolver. Ele estava convicto que a real consolação somente procede de Deus. Ele ressalta que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. É muito precioso esse sentimento de Paulo, essa certeza de Paulo a respeito do Deus dele e que deveria ser o Deus também da igreja de Corinto e o Deus, nosso Deus. Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Não há momento difícil que Deus não possa estar junto, não possa consolar, não possa ajudar a erguer novamente o seu fiel. Os que estão em perfeita comunhão com Deus podem ser instrumento para compartilhar a divina consolação. Nas aflições, o nosso lado humano pode até parecer que Deus está distante, está longe, mas a experiência daqueles que estão em comunhão real com Deus são instrumentos úteis para consolar aqueles que estão num momento desanimados. O ideal é todo crente se tornar um consolador. O ideal. Nem sempre isso é possível, nem sempre isso acontece na vida das nossas igrejas. Mas todo crente deveria poder contar, ou deveria poder contar com outro crente para ajudá-lo no momento de consolação que vinda do próprio Deus. Quanto ao ministério da restauração, como restaurar, que passo seguir, Paulo trabalha diretamente o problema da igreja ao se referir. Essa expressão o autor coloca entre aspas. Se alguém causar
alguma tristeza. Como nós somos humanos, a igreja de Corinto também era formada por pessoas humanas e eles também tinham suas limitações. As tristezas normalmente eram causadas por alguém que se tornava instrumento daquele momento de tristeza. Há um evidente desejo de Paulo de ser restaurador para aqueles que creem. Ou seja, Paulo não ficaria feliz de ver a igreja desanimada diante das dificuldades, assim como ele pessoalmente. Embora sofrendo tribulações, aflições, ele não desanimou o seu trabalho e o seu ministério. Paulo dá um destaque muito especial que a forma da disciplina recebida por qualquer crente não deveria continuar se já tenha a pessoa se arrependido e desejado real mudança de vida. Não pode haver na igreja disciplina permanente, mas nós devemos ficar felizes quando alguém comete qualquer falta diante de Deus, diante da igreja, e aquela pessoa se arrepende e mostra o desejo de ter uma vida que agrade ao Senhor. Nesta situação, não se justifica a continuidade da disciplina. Ninguém pode ser punido permanentemente por um erro cometido se ele já se arrependeu e já começa a demonstrar atitudes diferentes. No capítulo 4 desta carta, do versículo 7 a 18, Paulo fala sobre vasos frágeis, mas fortalecidos. Somos fracos e frágeis em nosso corpo físico, como um vaso que pode se quebrar a qualquer momento, mas que transporta a excelência do poder de Deus. Nossa fragilidade pode acontecer, pode se demonstrar numa situação, mas nós precisamos entender que, mesmo que sejamos vasos frágeis, Deus está pronto a nos fortalecer, porque nele está todo o poder. O poder está nas mãos de Deus e nunca nas mãos dos homens, até de um líder na igreja. O líder na igreja, seja ele pastor ou não, o poder não está nas mãos dele. O poder está nas mãos dele, Deus. E é nele, Deus, que precisamos confiar. Por que desanimar na carreira cristã? Há um hino do nosso cantor cristão que diz assim: quantos que corriam bem, de ti agora longe vão, outros seguem, mas também frios, sem amor estão. Se nós temos a certeza da companhia divina, não podemos, não devemos permitir que o desânimo nos alcance. Esta carta é muito pessoal. Revela toda a emoção do apóstolo Paulo. Na carta, Paulo, sabendo da responsabilidade que ele tinha diante daquela igreja, procura colocar para aquela igreja também que ele era uma pessoa tão humana como qualquer um outro membro daquela igreja. Cada um de nós, a qualquer momento, pode ser surpreendido por problemas e tribulações.
Estamos sujeitos a perseguições e críticas. Esses momentos difíceis podem acontecer na vida de qualquer crente. O consolo e o encorajamento divino estão sempre à nossa disposição. Foi a certeza de poder contar com o consolo e o encorajamento divino que Paulo prossegue no seu ministério e agora procura fortalecer a igreja em Corinto. Eu destaquei 3 frases para o pensar e agir. Primeiro, não podemos deixar de acolher aquele que se arrepende. O irmão fez qualquer atitude, qualquer ato, mas ele se arrependeu, ele está pronto a prosseguir na sua vida cristã, ele precisa ser acolhido pelos demais irmãos. Segundo pensamento, o Espírito Santo está sempre conosco para nos confortar e encorajar. Quando Jesus estava preparando os discípulos para a sua ida à cruz, ser sepultado e depois voltar para os céus, Jesus prometeu aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos. O Espírito Santo estará convosco. Não apenas com aqueles discípulos, mas com todos os crentes que continuem crendo firme no Senhor Jesus. Precisamos ser totalmente dependentes do poder de Deus para vivermos uma vida abundante. Uma vida abundante não depende das nossas forças, depende de nós confiarmos e dependermos totalmente no poder de Deus. A esperança da eternidade está em uma vida de fé. Nós cremos na eternidade. Cremos que ela vai acontecer um dia para a felicidade da nossa alma. E essa esperança da eternidade, pela nossa fé, que deve fortalecer a nossa vida cristã. Hoje, quando nós estamos estudando uma lição que fala do momento difícil que a igreja de Corinto enfrentou e que alcançou o próprio ministério de Paulo, lembre-se que Deus pode reconciliar, restaurar a vida pessoal de cada crente com a vida da comunidade da igreja. Que Deus possa nos ajudar nesse propósito.